Fala galera, tudo tranquilo? Vamos seguir em frente aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do custo Brasil ou do custo país e as exportações agrícolas, né? Então, quando a gente fala de custo Brasil, a gente está falando sobre uma série de fatores que encarecem a produção brasileira, né? Com grande destaque para a questão do transporte, do armazenamento, das perdas, né, de mercadorias, sobretudo agrícolas. Então, isso é importantíssimo a gente entender, tá legal? Certo? E levando em consideração, né, que uma base significativa da economia brasileira, ou seja, né, um dos grandes pilares aí da economia brasileira é a exportação primária, entre elas a exportação agrícola. Né? Nos últimos anos acompanhamos que o agronegócio cresceu em termos de importância, aumentou a sua influência econômica, trouxe inclusive, né, várias problemáticas, vários desafios que estão longe de serem alcançados, mas agora a gente vai focar um pouquinho sobre esses pontos, tá bom? Eu trouxe aqui alguns destaques, e obviamente esses destaques na verdade já foram trabalhados, né, em outros momentos, de uma forma mais separada, e agora a gente vai tentar integrar, tá bom? O que nós vimos? Nós vimos o seguinte: o avanço da fronteira agrícola no Brasil, principalmente na segunda metade do século XX, momento da formação dos primeiros complexos agroindustriais, a Revolução Verde chegando no Brasil nos anos 70, ditadura militar, Embrapa sendo criada, né, uma grande política de estímulo do avanço da fronteira agrícola. A gente pode perceber que nós temos, né, principalmente sulistas vendendo as suas terras, sendo estimulados por políticas governamentais, por políticas de financiamento, por terras muito baratas, avançando progressivamente no sentido sul-norte. Tá legal? E ocupando progressivamente territórios, né, do Cerrado, territórios do Centro-Oeste, e hoje, dentro daquela região de fronteira agrícola, nós temos ali o sul da floresta amazônica, nós temos o sul da região amazônica, o arco sul do desmatamento. Falamos inclusive de outras frentes, como por exemplo a região de Mato Piba. Mas o que é importante perceber? Principalmente no Centro-Oeste, vamos pegar o Mato Grosso como grande destaque. Cara, geograficamente, tá longe das áreas de escoamento, dos portos de exportação. Lembre-se que grande parte dessa produção é voltada para exportação, produção de monoculturas de exportação, as commodities, né? Essas matérias-primas que são a base da economia global. Tudo bem? Então tudo isso encarece, né? Regiões mais distantes de produção, tendo que percorrer um longo caminho até os portos, maior distância, maior custo. Tá legal? Falamos inclusive, né, também que na região de Mato Piba tem uma vantagem, né, que ela está mais próxima geograficamente, ao mesmo tempo contando com uma certa infraestrutura que já tinha, né, sendo estabelecida ali quando a gente fala sobre a utilização, a presença, né, de ferrovias e rodovias para o escoamento de minérios, né, certo? Então, um dos grandes estímulos aí foi justamente a expansão dos investimentos para a região de Mato Piba. Tá claro? Beleza? Vamos lá. Predomínio do rodoviarismo, né? A gente vai perceber que isso acompanha a trajetória industrial do Brasil, a trajetória urbana do Brasil, a trajetória, né, de desenvolvimento urbano e industrial. Como assim? O que é importante, né, a gente destacar nesse aspecto? Quando Vargas assume, era Vargas, golpe de 30, ou Revolução de 30, nós temos uma tentativa de modernizar o Brasil. Modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo, né? O Brasil, né, apresentava uma economia em ilhas, né? Ou seja, ilhas econômicas, ou seja, uma região desencontrada, regiões desencontradas, pouco integradas, né, em termos econômicos, e progressivamente nós temos essa necessidade de integrar as regiões produtoras, né, consumidoras, de escoamento, né, uma grande política de integração territorial é estabelecida, a criação do IBGE, conhecer o Brasil, ocupar o Brasil, JK, né, transferência para Brasília, o avanço dessa política de integração regional, criação da Sudene no Nordeste, criação da Sudana, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criação da Sudan com a ditadura militar, a Sudene com o JK, a Sudan com a ditadura militar, Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, né? A ditadura militar chegando, apresentando a região amazônica como região estratégica, dando terreno, garantindo isso, pode desmatar, pode avançar, pode vir para cá, vamos avançar com isso, construção da Zona Franca de Manaus. Caramba, o que a gente viu? Uma estrutura que até então era virgem monta no Centro-Oeste, rapidamente, em poucas décadas, passa, né, a ganhar corpo.
mais regiões, né, da região norte passam a ser integradas nesse contexto de integração econômica. Isso tudo através do rodoviarismo. As famosas BRs, as rodovias federais que cortam o Brasil, né, de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste, assim, é extremamente, né, importante de perceber o custo disso, gente. A gente fala sobre a questão, quando a gente pensa em urbanização, a gente pensa em gasolina, cara, mas o diesel é mais consumido no Brasil que a gasolina, em termos de derivado de petróleo. A gente vai perceber que mais de 70%, a gente precisa saber que mais de 70% daquilo que a gente transporta, né, é em cima de caminhão. Olha a questão da greve dos caminhoneiros, mostrando essa dependência. Olha o custo disso. Se a gente comparar, por exemplo, a capacidade de transporte de um caminhão com um navio, e o seu custo com uma ferrovia e um navio, olha o tamanho do território brasileiro, é gigante, é monstruoso. Não tem um melhor transporte, tem aquele transporte que se adequa melhor àquele tipo de produto, aquela característica, né, geográfica, a distância, ao tipo de produto, certo? É o que nós temos, que a gente tem que entender. Então, o predomínio do rodoviarismo encarece muito a produção brasileira. A gente falar, por exemplo, sobre a questão do transporte hidroviário, ele chega a ser 15 vezes mais barato que o rodoviário. O ferroviário chega a ser 8 vezes mais barato que, né, o rodoviário. Tá legal? Então nós temos um custo muito grande. A gente pode falar sobre estradas ruins, manutenção ruim, quebra de caminhões, pedágios, inseguranças com roubo, assalto, né, seguros elevadíssimos, né? Então tudo isso tem que colocar na conta do rodoviarismo, tá legal? Então a estrada era muito mais barata e muito mais rápida do que as ferrovias, ao mesmo tempo atendia a modernização, o automóvel era o símbolo do moderno, né, do capitalismo individual, do transporte, né, individual, que te dava liberdade, era um bem de consumo que te dava prestígio. Cara, a gente tem que entender todos esses fatores, todas essas relações, né, da sociedade de consumo, né, bacana. Então pensou de forma imediatista, porque é mais barato a instalação, mas a manutenção é caríssima, né, o custo de transporte é caríssimo, e eu não estou nem me referindo às questões ambientais, para a queima de combustíveis fósseis, certo? Eu não estou falando disso, né? O custo relacionado, né, à compra de derivados do petróleo, do refino, da prospecção, não estou nem falando disso. Tá legal? Então, dentro dessa lógica, o que a gente vai perceber? Que nós temos uma baixa intermodalidade de transporte. A partir, né, do século XXI, sobretudo nos governos Lula, né, teve uma tendência de uma preocupação maior em modernizar os portos, né, aumentar as ferrovias, criar uma certa integração, mas muito aquém, né, daquilo que se espera de países como o Brasil, com as suas características, suas dimensões continentais, sua grande produção, a sua necessidade de escoamento, né? Então, por exemplo, o transporte de cabotagem, né, é uma peça fundamental aqui, quando a gente fala de intermodalidade. Né? O que é o transporte de cabotagem? É você utilizar o litoral, as áreas próximas, né, as áreas marítimas próximas à costa, para fazer esse transporte. Em vez de utilizar as BRs, né, você utilizar as áreas costeiras, né, o transporte de cabotagem, certo? Com uma capacidade de uma relação carga e consumo energético muito mais favorável e menor, impactante em termos, né, sociais, em termos ambientais. Eu não estou nem falando aqui do número de mortes, de pessoas que morrem todos os dias nas estradas, pessoas que ficam, né, com vários traumas, né, físicos, né, em relação a acidentes, ou seja, uma coisa assim absurda, certo? Então, a necessidade de mais portos secos, né, que são portos secos, são aqueles portos que não são no litoral, mas têm a mesma função de serem entroncamentos de vias, inclusive você relacionar, né, a intermodalidade com rodovias, ferrovias, né, e atividade de portos secos. Lembre-se que, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, uma produção significativa né, no interior, certo? Afastado do litoral, então é preciso isso, né? Áreas de armazenagem, silos de armazenagens com grande capacidade, com condições de armazenar, com tecnologias relacionadas, né, à refrigeração, se adequando a cada tipo de produto, armazenar uma adequação que atenda, né, às necessidades de cada produto a ser armazenado. A gente pode perceber, galera, se a gente pegar, né, a quantidade de
né, a distância dos caminhões parados em portos como de Santos esperando para descarregar é uma coisa absurda, né? Tudo ali vai contando, né? Cada dia do caminhão parado vai contando no preço do frete, isso vai contando em tudo, certo? É um custo muito forte, entendeu? É uma coisa assim muito significativa, né? Portos obsoletos, portos restritos, né? Tudo isso vai interferindo, é uma política pública, né, que durante décadas ou, né, ao longo da história do Brasil foi extremamente negligente, né? Não pensava em médio e longo prazo, pensava no hoje, certo? Então a gente paga por isso. E não sou eu que estou falando, não. A gente comparar isso a países como os Estados Unidos, como China, como, né, a Rússia, que são países, vários países europeus como França, Alemanha, que são países gigantes, né, em termos territoriais, Canadá, né, Austrália, cara, eles dão de lavar, a China, né, não sei se eu falei agora, China, eles dão de lavada no Brasil em termos de questão de intermodalidade de transporte, né? Então a gente precisa entender isso, beleza? E um outro destaque também que nós tivemos a partir do século XXI foram muitas parcerias firmadas, né, com países, com investidores de fora, sobre uma ampliação da infraestrutura, tá, de transportes. Com destaque aí para a China, né? A China aí sendo um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, um dos mais interessados também nesse barateamento do preço dos produtos, né? E ao mesmo tempo aumentando a sua influência, a sua presença, a sua dominação econômica. A China, que lançou recentemente um mega projeto, Hyper Power Ranger projeto aí, que estava sendo chamado de a nova Rota da Seda, integrando cerca de 65 países. A Alemanha foi o último aí a aceitar, integrando através de, cara, assim, um investimento absurdo em transporte, em portos, rodovias, ferrovias, portos, né? Comunicações viárias, gasodutos, oleodutos, bacana, algo assim absurdo que vai favorecer tanto, principalmente o escoamento dos produtos chineses e ao mesmo tempo a entrada de recursos, de matérias-primas, de recursos energéticos, né? Então, gente, é algo assim monstruoso. Então a China vem se destacando, né, dentro desse cenário. Gente, só para vocês entenderem como isso influencia, por exemplo, se a gente pegar a negociação do preço da soja no Paraná, certo? É um preço diferente quando a gente negocia soja no Centro-Oeste. Isso foi cobrado em várias provas. Aí você fala, caraca, por que isso? Porque no Centro-Oeste a soja tem que ser mais barata. Por que tem que ser mais barata? Para compensar o preço do frete. Tá entendendo ou não? Certo? Então, nas bolsas de valores, obviamente, quando a gente fala de commodities, você tem empresas especializadas que vão ser intermediárias, digamos assim, entre, né, os vendedores e os compradores. Tá legal? Então, cara, isso tudo traz, né, um peso muito forte, né? É um prejuízo muito forte, um desafio muito forte para o Brasil. Tá bom? Então, espero que esses temas, né, consigam fazer sentido para vocês, obviamente relacionados, obviamente, né, entendidos com base em outros estudos, com outras temáticas que nós trabalhamos anteriormente, tá bom? Aqui, beijo, grande abraço para vocês e muito obrigado pela atenção, tá bom? Beijo!